Efésios, capítulo 4, verso 17. Nós vamos ler até o versículo 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor, nos abençoa e fala, meu Deus, ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, nesse capítulo 4, ele fala sobre o teor do ministério, ou dos ministérios dentro da igreja, e que todos eles existem visando o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo, o crescimento da igreja, as suas juntas e ligaduras, o corpo como um organismo vivo, a igreja, nós, seres que fazemos parte dela. Paulo diz a respeito disso. E ele entra no versículo 17, falando que nós não devemos mais andar da maneira como o ímpio, aquele que não tem Jesus, anda. Aquele que não anda no Senhor e que não o conhece, diz Paulo, os gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, elocubram coisas na cabeça para a sua própria glória, são obscurecidos, têm uma névoa no seu entendimento, eles não conseguem enxergar, eles estão alheios à vida de Deus. Trocando em miúdos, eles não estão nem aí para aquilo que Deus quer da vida deles, por causa da ignorância que vivem e pela dureza do coração, que se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução com toda a avidez, com toda a vontade, de coração, entraram de cabeça nisso, para cometerem toda sorte de impureza. A coisa está ruim no mundo, diz Paulo. Mas ele diz assim, mas não foi assim, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo, se é que realmente aprenderam. Não é isso que Deus deseja de vocês. E Paulo diz que nós devemos nos despojar do velho homem. O velho homem que se corrompe nos seus desejos, concupiscências, da ilusão, ilícitos, enganosos. E a corrupção é a perda de valores. Difícil explicar para quem é brasileiro o que significa corrupção, mas não vou gastar muito tempo aqui no culto para explicar isso. Mas é a pessoa que vai se vendendo por troca de benefícios, ele abre mão de valores, ele começa nos seus princípios a se degenerar, a se desintegrar. A vida de uma pessoa que tem Jesus não pode fazer negociações por preço algum. Não há concessões no seu comportamento, no seu caráter, naquilo que ele decidiu fazer e viver de acordo com a palavra. A sua condição é inegociável. Eu optei por Jesus Cristo. Aliás, aquela conversa, não posso fazer isso porque a minha religião não permite. Isso não existe. Sua religião não permite? O que é isso? Você se entregou a Deus de coração, de mente aberta. Você escolheu obedecê-lo. Eu não ficaria num lugar que a pessoa dissesse, você pode, você não pode. Eu só fico num lugar onde a Bíblia diz o que é e o que não é para se viver. E, aliás, eu não faço não apenas porque está escrito, mas eu não faço porque o que está escrito está dentro de mim. Aliás, eu te convido a ouvir a pregação de hoje de manhã. Eu falei sobre o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós e o que Ele produz em nós. Porque é bem isso. Nós escolhemos abrir o nosso coração para que Cristo entre.
E nós precisamos dar espaço para que isso aconteça. E para que Ele apareça e flua através de nós e seja visível, porque nós somos testemunhas no meio de uma geração corrompida e destruída. E o Senhor quer ser visto em nós. Estava até dizendo que muita gente fica preocupada com as aparições, se Jesus apareceu aqui, se Jesus apareceu ali, se Ele é visível e palpável, porque havia tanto poder que Jesus apareceu lá no meio. Só que Ele consegue aparecer no meio e não consegue aparecer nas pessoas. Oh, que graça ter tanto poder nesta sala, que Jesus aparece fisicamente lá em cima, aqui embaixo, aqui do lado, se Ele não aparece dentro de mim. Se Ele não aparece nas minhas atitudes, Ele não aparece nas minhas palavras, não aparece no meu trabalho, não aparece na minha casa, porque eu sou o marido, como pai, como filho, como profissional, como ministro. Deus não quer fazer aparições, Ele quer ser visto no nosso respirar, no nosso jeito de viver. É isso que Deus deseja. Só que é muito melhor eu desejar uma coisa externa que aconteça como um fenômeno, do que desejar em mim, porque em mim dói muito. Porque Deus faz o vaso e nós somos vasos de barro, e quando tem defeito Ele quebra e faz de novo. Modelar de novo a massa mole é fácil, quando o vaso está pronto e quebra, dói. E Deus deseja que eu e você nos despojemos do nosso velho homem. Quando Deus viu a assolação do povo no Egito, diz a Bíblia lá no livro de Êxodo, e Ele disse para Moisés: eu vi o sofrimento que o meu povo está tendo. Como que os egípcios impuseram cargas pesadas demais sobre eles de trabalho. E eu vou te usar e você vai tirar aquele povo de lá. E assim Deus levantou Moisés e Moisés tirou o povo do Egito. Nós achamos que talvez esta mesma coisa aconteça nos dias de hoje. Verdade. Deus continua livrando e abençoando o seu povo. Porém, há um detalhe importante aqui. Deus precisa me livrar de mim mesmo também. Deus precisa me livrar das minhas próprias características. Porque nós hoje passamos por muitos Egitos que não são culpa dos egípcios, mas são culpas das nossas próprias escolhas e da nossa própria vida. Esse novo homem, salvo, na verdade não é muito novo, ainda carrega muitas coisas do velho, muitos pensamentos e comportamentos. Eu tenho uma certa, não vou dizer dificuldade, mas eu estou procurando entender aonde se encaixa hoje a oração por restauração. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, e eu e você acreditamos no sacrifício, entendemos o sacrifício e entregamos a nossa vida a Cristo, Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Ele restaurou a nossa condição de vida, de perdidos em filhos. Ele restaurou a presença do seu Espírito em nós, perdida outrora desde o Éden. A comunhão, na verdade, a comunhão com Ele foi refeita e restaurada. Irmãos, parênteses, hoje de manhã nós tivemos uma reunião de pais aqui. Nem todos puderam estar, mas foi muito boa. Existem muitos filhos nossos que não obedecem às tias. E eu pediria a você que não pôde estar na reunião, procurasse se informar e nos ajudasse, porque as tias sofrem muito, porque elas tentam manter a ordem, mas é difícil. E existe uma técnica muito legal. Antes de sair de casa, você mostra para ele um cinto, um chinelo, havaiana. Não solta as tiras, não tem cheiro e não deforma. E fala, ó, tá te esperando quando voltar, se lá você não se comportar. Funciona bastante, viu? Tem uma outra frase, que é só você puxar no canto e falar assim, ó, em casa a gente conversa. Olha, minha mãe falava isso, eu mudava rapidinho. Ou quando ela falava, vamos conversar agora no banheiro, eu perdia a vontade no banheiro na hora, travava tudo. Só nos ajude um pouco com os filhos, com a dificuldade que nós temos. Vamos fechar o parênteses e continuar. Onde é que eu estava antes da explosão lá embaixo?
Jesus restaurou, Ele restaurou a nossa condição para sermos filhos de Deus. É que como o meu apartamento ainda não saiu, eu pego ele e coloco também na restauração e falo, Deus me restaura. Deus te restaurou. Ele te restaurou na cruz do Calvário. Essa semana eu ouvi uma canção evangélica, eu não gosto de música evangélica, que dizia assim, eu vou viver a ressurreição. Eu falei, o quê? Você não ressuscitou ainda, mano? Onde é que está ruim o negócio aí, meu? Porque quando você entregou tua vida a Jesus Cristo e o sangue do Cordeiro caiu sobre você, espiritualmente te lavou e te limpou, você estava morto no teu delito e pecado. E agora Jesus se tornou vivo pelo seu sangue, pela sua morte, e te tornou ressurreto junto com Ele. Não é porque ainda não saiu o número da minha bolinha no consórcio que eu estou precisando de restauração e que eu estou precisando de ressurreição. E nós não entendemos o que a obra de Deus quer fazer em nós, é muito mais do que isso. É muito mais profundo e poderoso do que isso. E nós estamos vivendo um tempo tão doente, e graças a Deus que a gente devagar vai acordando. Mas há mais de 20 anos no Brasil começou uma revolução evangélica por causa da prosperidade, e até agora eu não vi acontecendo. É o ministério de Mazzaropi. Mazzaropi tem um filme que eu assisti há muito tempo, que ele sentava em cima de um jegue com uma vara e uma cenoura amarrada na ponta. Quem viu esse? E o jegue não empacava porque ele sempre ia andando atrás da cenoura, mas ele nunca alcançava a cenoura, porque a cenoura se movimentava junto com ele na vara que Mazzaropi segurava. Eu já sou abençoado, próspero, rico, ressurreto, restaurado, porque o Espírito da verdade habita na minha vida e Cristo derramou o sangue e transformou-me pelo poder da cruz que Ele mesmo se entregou nela, como sacrifício vivo de Deus pelo meu pecado. Todas as outras coisas, meu irmão, te serão acrescentadas e Deus é maravilhoso para fazer todas elas. Mas o que Deus realmente quer é que eu me dispa do velho homem, acho que falei certo? Porque há um outro texto em que Paulo fala isso, em Colossenses 3,9, vocês já se despiram do velho homem. Despir é você tirar a roupa. Aquela roupa antiga não te serve mais. Aquela antiga maneira de pensar não pode servir mais. É outro número, é outro manequim, está te apertando, está te sufocando, está tirando a tua alegria, está tirando a tua paz. É preciso tirá-la e colocar outro tipo de vestes. Não dá para colocar por cima da outra, não dá, fica uma bagunça. Aí não vai caber mesmo. As coisas não se encaixam e não combinam. É fora de moda. Eu preciso me despir do velho homem, da sua corrupção, da sua ganância e da sua mentira. Isso é interessante porque pode parecer uma coisa, sei lá, propaganda enganosa. Não, não é. Vou à igreja porque eu preciso de alguma coisa. Cada um de nós aqui temos um motivo para buscar a Deus. Talvez a maioria de nós fomos à igreja porque precisávamos de alguma coisa. Aliás, a gente só procura a igreja porque não precisa de alguma coisa. Se a vida está aparentemente bem, eu não preciso de nada, eu não vou para a igreja. A igreja é o lugar das pessoas que precisam de alguma coisa. Aliás, eu acho que é por isso que muita gente não vai na igreja. Porque ela olha e fala, tá, mas eu já tenho o emprego que essa pessoa tem, eu já tenho o carro que ela mostra, eu já moro num apartamento igual dela. Para que eu vou na igreja? Para ter isso, não preciso de ir na igreja. Eu quero encontrar um lugar onde Deus esteja. E na verdade depois acaba descobrindo que Deus não está em lugar nenhum. Deus está em nós, se nós permitirmos que Ele esteja em nós. Se eu me despir do velho homem, se eu tirar as coisas que me separam de Deus, e eu venho a me revestir de um novo, que é criado por Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, Deus deseja fazer algo novo nas nossas vidas. Jesus apresentou o Evangelho, que na época era uma revolução dentro do judaísmo. Era recebido como um movimento de renovação dentro do judaísmo. A princípio, pela maneira que ele interpretava a lei e que ele falava das coisas que Moisés e os profetas haviam dito e escrito. Porém,
Com o tempo perceberam que era mais do que isso. Porque no começo ele vai falando sobre o que é o sábado, como é que se guarda, como é que não guarda, o que faz, o que não faz. Até aí cada um tem a sua opinião. Agora está falando que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor. Pera, tem alguma coisa errada. Isso era um movimento muito brusco, era uma guinada muito séria. Porque Deus se aproximava de um momento crucial na história da humanidade, onde Jesus Cristo morreria, ressurgiria e nos faria também nascer de novo pelo seu poder, se nós permitíssemos. E Deus estava apresentando uma nova vida para eles, apresentando um novo jeito de viver. Jesus apresentou uma nova vida para os judeus. Não era mais o tempo de viver na lei. Como não é mais o tempo da lei? Moisés nos deu a lei, ele tirou os nossos pais do deserto. Ele trouxe o maná que desceu do céu. Eu sei, mas eles comeram o maná e depois morreram, porque o maná matou a fome na hora, mas o pão que eu dou é para a vida eterna. Era um outro conceito. Não era mais uma lei externa, era algo dentro. Não era mais para decorar um negócio e sair fazendo sem vontade. Não matarás, não matei, mas estou louco para matar. O pecado está lá dentro do mesmo jeito. Não adulterarás. Eu não adulterei, mas quando ela passou, eu fiquei olhando, que eu fiquei só olhando, que eu fiquei só olhando. Não adianta nada. A malícia está ali, o desejo continua ali, e na sua cabeça Jesus disse, já pecou, era um outro conceito. Tinha que arrancar isso e colocar outra coisa. Se você está procurando um lugar para dizer para você, essa aqui é a lei, eu vou dizer, o lugar é esse daqui. Chama-se Palavra de Deus, ela está para você. Dispa-se do velho homem, tire os teus velhos conceitos, deixe de pensar o que você pensava, afaste-se da pessoa que você era, lute contra você mesmo, espírito contra a carne contra o espírito. Não se permita viver dentro da comunidade chamada evangélica, fazendo dos desejos da tua carne as tuas petições a Deus, fazendo dos teus caprichos e das tuas vontades uma lei mal interpretada para que você mesmo faça a tua própria vontade. Mas tire da tua vida e se despoje de tudo aquilo que você foi, tudo que você era. Eu quero muito que Deus me dê uma nova vida, mas eu não sei se eu estou pronto para ser uma nova pessoa. Eu quero chegar na igreja para que Deus faça por mim coisas novas, mas eu não sei se eu quero ser uma pessoa nova. Tem alguma coisa a ver as duas coisas? Que tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi. Não, eu não quero que ninguém venha falar o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho que mudar. Eu quero saber o que Deus vai fazer por mim. Onde que está? Onde que Deus faz? Aqui? Ele faz aqui? É só eu vir aqui? Quantas vezes tem que vir por semana? A gente vem. Tem que orar? Quem que ora? O senhor que ora? Ora por mim? A fila? Fica na fila. Quando chegar a minha vez. Oro. Vai passar um negócio? Não passa. Aqui passa ou aqui não passa? Aqui passa. Não passa, passa. Cai ou não cai? Levanta ou não levanta? O senhor ora em línguas ou não ora em línguas? Como é que pode? Faz aí. O que tem que fazer? O que mais? Ah, já fez. Legal. Já recebi? Que garantia eu tenho que receber? Algum cupom? Onde eu pego o cupom? No balcão. Certo? Vou pegar o cupom. Pega o cupom. Está tudo certo, né? Quando que chega o negócio pela internet, Deus manda, entrega na porta, não é? Eu estou muito preocupado quando Deus faz, como Ele faz, através de quem Ele faz, quem me deu, aonde foi, como aconteceu, mas Deus quer saber se eu estou pronto para me rasgar. Porque é assim que o profeta dizia, rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Não vai agora fazer um trejeito ou um ritual, Deus quer o meu coração quebrantado, humilhado, e que eu entenda que eu preciso do Espírito de Deus habitando em mim e mandando em mim. E a palavra sendo regra de vida para a minha vida. Para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é um outro versículo fantástico. É muito bom o final. Pô, o final deles eu acho incrível, mano. Aquele negócio, como é que é? A vontade de Deus. Fala, fala, fala. Boa, uau, perfeita, agradável. Oh, Senhor, eu quero o bom. Eu quero o perfeito. Eu já recebo o agradável. Pera.
volta a fita, e lá diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Não é você se matar, não. Sacrifício vivo é matar o teu desejo e a tua vontade. É guerrear contra a própria ganância, contra a própria mentira e contra a própria falsidade. É como Paulo dizia, esmurrar o seu próprio corpo. É se despojar e dizer como ele disse: tudo que eu tinha reputei por perda para alcançar a Cristo. Sabe quantas vezes alguém deve ter dito para Paulo: Paulo, para de pregar esse negócio, você já foi preso, os caras estão te batendo, está sendo chicoteado. Para quê? Você é cidadão romano, perseguidor da igreja. Tudo bem, você se converteu, não fala nada, fica quieto no teu canto. Para que sofrer? Porque eu não posso parar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Porque Jesus Cristo me salvou, e Ele é a razão da minha vida, e eu me sinto um devedor, e eu estou pronto a viver por Ele, a pregar dEle aonde eu estiver, porque eu não tenho vida fora dEle. Eu não tenho vida longe dEle. Então eu tenho que me despir daquilo que eu tenho, daquilo que eu fui, daquilo que me fazia tão bem na minha carne, mas não dá mais para viver daquele jeito. Jesus apresentou uma nova maneira de se relacionar com Deus, não com sacrifícios de animais, mas com a sua vida depositada na presença dEle. Um relacionamento de verdade. Ah, Jesus, a mulher samaritana, eu sei, os judeus, a gente também, porque eu também me considero uma. Vai ser no monte um dia que nós vamos adorar. Mulher, se liga, vai chegar a hora que não é no monte, nem no vale, nem na praia, nem na igreja, nem em lugar nenhum, porque Deus está procurando adoradores que tenham verdade dentro deles, que não tem trejeitos e gestos evangélicos na hora de cantar. Não que eu seja contra a dança, nada a ver, está aqui na igreja a pessoa também dança, tudo liberado, não tem problema nenhum. Desde que não seja uma coisa tua, exteriorizada apenas, sem ter conteúdo, cheque sem fundo. Oro com 1000 palavras, falo coisas bonitas, choro, mudo a voz. Pai, oh Deus. Ele fala: quem é esse cara? Estava falando com ele agora 5 minutos atrás, ele tem outra voz, não é ele, é você mesmo que está aí. Ô Senhor, perdão, é que eu estava orando. Ah, se liga, mano, fala direito comigo, pô. Que papo é esse? Que negócio é esse? Eu vejo meus filhos todo dia. Eu sei como é que eles dormem, onde é que eles jogam a meia, onde é que eles largam as bolsas, sei tudo. Já pensou? Quando ele acorda de manhã, leva eles para a escola, na hora de sair do carro, ele pega: pai, tenha um bom dia de trabalho na bênção do Senhor. Eu olho para meu filho e falo: o que aconteceu com você? Você está louco? O que deu na cabeça? Você bebeu? O que sua mãe colocou no leite de manhã, no Nescau? Colocou a marula no teu chocolate? Você acha que Deus se impressiona com isso? Deus não está nem aí com isso. Porque Deus não quer gente falsa. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus veio trazer um novo modelo de pessoas dispostas a serem verdadeiras e transparentes. Ele trouxe um novo sacerdócio. Ele se tornou o sumo sacerdote. Depois da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, manda todo mundo passar no departamento pessoal. Sacerdote agora sabe fazer o quê? Ficar aí sacrificando, não precisa mais. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a palavra que Pedro e João curaram um coxo na entrada, no pórtico, na entrada da porta formosa do templo. E tanta gente ficou maravilhada com aquilo que saíram do templo para falar com eles. E eles se reuniam diariamente no pórtico de Salomão, que era um pouco mais para fora, tipo no pátio do templo. O sacerdote devia ficar lá na porta. Ô gente, vai começar a oração da hora nona, ninguém vai entrar não. Não, aqui está mais legal, aqui fora com esses caras. Porque era gente disposta ou interessada em saber aonde está Deus e como eu posso ter Deus comigo.
Tem que me despir do velho homem? Então eu quero. Eu tenho que abandonar o que eu era? Então eu quero. O Senhor está procurando pessoas que estão dispostas a fazer isso. Ele deixou uma nova vida, um novo espírito, um novo sentimento, de sorte que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As tuas emoções, o jeito que você sente, não vai ser mais o mesmo. Você vai carregar dentro de você um outro sentimento. Você vai sentir o que Deus sente, porque o Espírito de Deus vai estar dentro de você. Tua cabeça, vou dar uma nova. Porque você vai ter uma nova mente, a mente de Cristo. Você não vai enxergar as coisas da maneira que você enxergava, mas da maneira que Deus enxerga. Eu quero mudar em você, dar um novo sentimento, uma nova cabeça. Eu vou te dar um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, de verdade. No bom sentido da palavra. Que sente, que se comove, que se quebranta e que se entrega, arranca esse sentimento, tira essa cabeça e muda esse coração, porque eu estou aqui com você, é o que Deus quer dizer. Nicodemos vai até Jesus, em João capítulo 3, e Jesus fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo, cara, senão não vai dar certo. Mas como que eu posso ficar pequeno, entrar na barriga da minha mãe? Não, para com isso, Nicodemos, não vem com esse papo, você sabe o que eu estou falando. Você é mestre em Israel e sabe o que eu estou te dizendo. Você precisa tirar de você, e deixar em você, eu. Você tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas tem que nascer de novo no Espírito. Com outra cabeça, com outro sentimento, com outras intenções, moldado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, andando segundo a vontade de Deus e jogando fora aquilo que você era. Quantos de nós aqui, se eu perguntar, gente, é o seguinte, vamos perguntar para Deus, Deus está aqui hoje, Ele veio, decidiu assistir o culto hoje à noite na casa da Rocha, porque Deus ele nem gosta de assistir culto em lugar nenhum, mas tem alguns que Ele gosta, pode ser que aquele de repente Ele gostou, sei lá. Veio aqui e falou, olha, quem aqui quer começar tudo de novo na vida, recomeçar, porque tem muitos problemas, fila, primeiro, essa é uma loucura. E Deus puxaria uma varinha, plunct, plact, zum, pim, pam, pum, e vai, próximo, vai, outro, rápido, recebe, e Deus ia fazer todo mundo novo. Mas Ele já fez isso, porque Ele deixou sobre nós uma palavra e deixou para nós o seu escrito, e deixou Cristo o seu legado de todas as coisas que Ele nos ensinou, e deixou o seu Espírito Consolador derramado do céu para aquele que crê, para que habite em nós. Ele nos deu uma nova história, Ele nos deu uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, uma contracultura, o Evangelho, onde as coisas são possíveis, porque nós somos possíveis, segundo aquilo que nós acreditamos, porque nós mudamos o nosso jeito de pensar, porque nós não queremos mais ser os mesmos. Eu não quero só que Deus faça coisas novas, eu quero ser novo. Eu não vou na igreja dizendo, pastor, olhe pela minha mulher para ver se ela muda. Eu quero mudar. Ore pelo meu trabalho, para mudar meu chefe, o meu gerente, para mudar não sei quem, para mudar não sei o que lá. Muda você. Muda você e Deus vai te mudar e sei lá o quê. Permita que o Senhor trabalhe dentro de você. Permita que o Senhor arranque hoje as tuas vestes antigas. Será que cada um de nós que estamos aqui temos a maturidade, a hombridade, a dignidade de dizer, eu preciso mudar? Eu preciso. Eu sempre quero que esse Deus externo, que está num lugar aonde eu vou, eu o visite e cumpra os meus rituais religiosos, e Ele então me transforme. Eu não sei o que eu faço, Zé. Eu já orei, já fiz de tudo. Mas Deus não tirou de mim essa vontade que eu tenho de beber. Eu não sei se Ele vai tirar. Ou se você vai se encher tanto dEle, que você não vai querer mais. Porque Ele já morreu na cruz por mim e por você. Já derramou o sangue e se tornou o nosso Salvador e o Cordeiro que nos tirou o pecado. Cabe a nós agora lutarmos contra Ele. Cabe a mim e a você dizermos, eu não quero mais. Porque o que está escrito aqui
eu permiti que fosse escrito aqui. E se alguém me disser, a tua religião não permite, eu vou dizer, não me importa, eu não me permito. Eu não vou fazer isso. Eu não vou agir assim. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero me despir do velho homem e quero me vestir do novo. Se você pudesse recomeçar a tua vida do zero, quantas coisas novas você faria? Quantos erros eu não cometeria mais? Pois é, Deus me deu uma chance de jogar fora o que eu era e começar de novo com Ele. Talvez você olhe para o teu esposo e ache, não tem mais jeito a minha vida com ele ou com ela. Mas ambos podem ser transformados individualmente se permitirem que o Espírito faça isso. Se despojarem cada um de si próprio para assumirem o que Deus faz. Eu acho que o Evangelho é muito mais sobre isso. Hoje pela manhã eu estava dizendo que em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que Deus se manifestou com línguas de fogo. E muitas pessoas dizem, Deus é um fogo. Não, Deus não é um fogo. Deus é Deus. Mas foi um vento impetuoso, Deus é um vento. Não, Deus não é um vento, Deus é Deus. Deus não é um poder despersonificado, Ele é Deus, Ele tem vontade. Se fosse só um fogo, eu poderia acionar um botão para acendê-lo a hora que eu quisesse. Se fosse só um vento, nós poderíamos produzir pelas nossas emoções. Aliás, se ele fosse só um elemento, eu usaria o elemento. Só que o elemento sou eu e Ele é o Senhor. Ele tem vontade. Eu preciso recebê-la e obedecê-lo. E permitir-me ser moldado por Ele. E tirar fora essa minha roupa antiga. Irmão, tira fora a tua roupa antiga. Joga fora o que você era. No pecado e no erro. Nos desvios, nos descaminhos, joga fora. E fala, Deus, eu preciso começar outra vez. Eu preciso começar de novo. E eu acho que talvez, alguns de nós aqui precisemos disso. A gente está insatisfeito, porque Deus ainda não fez comigo algo novo. Mas eu não fico insatisfeito porque eu não busquei ser uma pessoa nova. É engraçado. Eu fico triste porque Deus não fez o novo que eu queria. Mas eu não fico triste porque eu não sou o novo que Deus quer que eu seja. Mas eu preciso. Eu acho que chega uma fase da nossa vida que a gente entra num conflito existencial. Ninguém, quando é muito novo, pensa que a vida vai acabar, só depois que passa da metade dela. E começa a entender que a vida tem um sentido maior, mais do que só as curtições. Mas quando o Evangelho entra em nós, esse momento não depende mais da idade. Depende apenas de nós permitirmos que essa palavra e esse Espírito de Deus que deseja ser pleno em nós seja. E a nossa própria vontade de falar, vou me despojar do que eu era. É interessante que pessoas esperam que o Espírito lhes dê dons, para que sejam diferentes. Derrame sobre elas manifestações, para que elas apareçam diferente. E eu não tenho nada contra, nem um dom, nem uma manifestação. Querem que Deus os torne profetas, mas não pede para Deus os transformar em novas criaturas. Dizem, mas Deus disse, Paulo falou que eu tenho que procurar com zelo os melhores dons. Engraçado, ele falou que o amor é o maior deles e ninguém procura esse. Eu quero receber poder para profetizar e exortar todo mundo, porque eu quero esse dom de exortação, para ser o maioral entre os irmãos. Mas eu não peço para Deus me dar o dom do amor, para eu andar com meu irmão e ajudar ele a sair do buraco. É muito mais legal ser chefe e apontar o dedo para ele e dizer, eis que te digo, do que falar, toma a minha capa que eu vou andar com você mais uma milha. O Evangelho não é algo conveniente não, irmãos. Ele não é nada fácil. Você escolheu andar com Cristo, você escolheu a porta mais estreita,
e o caminho mais apertado. Mas você escolheu o caminho certo. Porque essa é a alegria da nossa vida, é servir a Deus. O outro caminho largo, só dá no buraco. E a gente descobre que o melhor mesmo é se despir e se despojar do velho homem. Para falar, Senhor, eu quero ser um novo. Eu não sei se você vai ser uma nova pessoa nessa noite. A gente não consegue mudar a vida inteira numa noite. Mas que a partir dessa noite você possa dizer, Senhor, eu quero ser um novo cara, um novo jovem aqui nessa igreja. Eu quero ser uma nova pessoa. Pode ser que a gente tenha pessoas aqui que estejam saturadas e cansadas da vida que estão vivendo. Aliás, você não sabe nem o que fazer. Posso te falar quando você não sabe o que fazer? Se livra do velho homem e começa a fazer o que Deus quer que você faça. Não se importe se você não sabe o que fazer da sua vida. Deus sabe. Se entregue a Ele. Obedeça a palavra dEle. Começa sendo uma pessoa moldada pela palavra e pelo Espírito. Quando der vontade de fazer de novo o que você sempre fez, não faça. Passe vontade. Lute contra você mesmo. Esmurre o seu próprio corpo. Se esforce para não ser mais o mesmo. Se a minha mulher, ou a sua, ou o seu esposo, ou o seu filho, esperam de mim e de você que sejamos novos, imagina Deus. Imagina o Senhor. Eu perguntei se você pudesse mudar, o que você faria? Se eu perguntar para o teu filho, se seu pai mudasse, como você gostaria que ele fosse? Ou se eu perguntasse para a tua esposa ou para o teu esposo, se o teu cônjuge pudesse mudar, como você gostaria que ele fosse? Agora se eu pudesse perguntar, Senhor, se eu pudesse mudar, como o Senhor gostaria que eu fosse? Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história. Tem muita coisa que eu gostaria que você fosse. Deus espera de nós esse despojar. Que seja essa uma noite de você dizer isso. Senhor, eu vou me despojar. Eu não quero ser mais o que eu era. Não importa se você nunca entrou na igreja, ou se você está na igreja todo domingo, e se você é crente há 50 anos. Deus quer que você se despoje, que você venha se despir daquilo que é antigo, que é corrupto segundo o homem natural, e se revista de um novo homem, criado segundo a vontade de Deus. Vou dizer para você que essa é a maior guerra que você tem na vida. Não é batalha espiritual maior. Não é nem principado nem potestade, porque eles não suportam o nome de Jesus, eles saem todos. O problema sou eu, que não consigo sair de mim mesmo e não tem Jesus que tire. Porque eu resisto à vontade de Deus e eu sou o meu próprio problema.